Capítulo 6. Instituto Imperial de Cavaleiros, hein? Leyline sabia que o Instituto Imperial de Cavaleiros era o melhor instituto de cavaleiros no Reino Sarad, de onde George tinha vindo. Não só eles estavam recrutando nobres, os requisitos de entrada também eram extremamente elevados. Dizia-se que só os gênios seriam aceitos. As técnicas de espada são somente meu passatempo, mas ser um mago é meu objetivo na vida. A força de um cavaleiro pode ser grande, mas ainda era compreensível pelos padrões de Leyline, não excedendo os limites. No entanto, os magos dos rumores eram capazes de manipular os elementos, incluindo relâmpagos e trovões. Eles também alcançavam uma grande longevidade. A grandeza de um mago excedia, obviamente, os limites de um ser humano de tal forma que Leyline não poderia nem mesmo imaginar. Além disso, cada mago é um estudioso cheio de conhecimento. Os magos têm atitudes estritas em relação à experimentação com o mundo ao seu redor. Eles estudam as leis da natureza, a fim de conseguir uma enorme quantidade de poder para seu próprio uso. Este estilo de vida era mais compatível com a vida anterior de Leyline como cientista. Sim, mesmo que seja um grande cavaleiro, eles só podem ser o servo formal de um mago. A força de um mago é algo que é impossível para nós imaginarmos. O rosto de George tornou-se sério e falou as palavras num longo tom. Por que é que não importa o que você diga, eu sinto que isso foi falado por um bardo. Leyline revirou os olhos um pouco. Haha, a razão que eu fiquei assim é porque meu pai me enviou para o tribunal, para me submeter a treinamento para nobres. George retomou seu estado anterior. De repente, piscando os olhos, ele disse maliciosamente. Leyline, você não tem uma noiva, certo? Por que eu não apresento a minha irmã Molly para você? Ela tem uma beleza que é famosa. Não, obrigado. Sob o luar, os dois jovens deixaram as pastagens enquanto se despediam. Boa noite, George. Boa noite, Leyline. Depois que Leyline entregou a espada a George e se despediu, ele voltou para a carruagem. Somente ele estava na carruagem mal iluminada. O interior da carruagem deixava escapar um odor muito fraco, que era uma mistura de podridão e suor. Por causa disto, muitos jovens nobres se recusavam a permanecer na carruagem por mais tempo do que o necessário. Uma vez que eles chegavam a paradas no caminho, eles iriam escapar para os campos de grama no lado de fora, como pequenos cavalos selvagens saindo para brincar. O conceito de relações neste mundo era muito aberto, bem mais para a nobreza. Com a forte capacidade de percepção do Chip AI, Leyline descobriu muitos casais afetuosos ao redor, o que o levou a procurar um local ainda mais isolado para ele treinar. Usando a supervisão do Chip AI para olhar para as cenas de batalha selvagem, o coração de Leyline queimou de raiva, já que isso fez lembrar as antigas memórias do pirralho mimado. Quem teria pensado? Depois de mudar para o corpo de um jovem, até meus desejos aumentariam. Leyline sorriu amargamente. Acalmando suas emoções, ele disse. Chip AI, mostre-me as estatísticas do meu corpo. Leyline Farlier. Força, 1.5, agilidade, 1.6, vitalidade, 1.4, status, saudável. Havia mais de um mês desde que ele começou a praticar a técnica de respiração de cavaleiro. Agora, o estado do corpo de Leyline não só alcançou seus pares da mesma idade, mas também superou alguns. Contra George, ele tinha escondido sua verdadeira força, o que levou George a estipular a sua força de forma errada. Não é ruim, eu devo prosseguir com o cultivo de hoje. Leyline estabeleceu uma boa postura e entrou no estado de cultivo. Esta era sua lição de casa todos os dias. De acordo com a instrução do Chip AI após o treinamento, à noite ele deve cultivar a técnica de respiração novamente para ter os melhores efeitos. Passados 20 minutos, Leyline estava completamente encharcado de suor, mas a quantidade de impurezas negras que expelia era claramente menor do que antes. Nossa! Leyline abriu os olhos e olhou para o seu corpo. Ele disse em ligeira exasperação. O efeito da técnica de respiração foi reduzido, o que é lógico. De acordo com a estimativa do Chip AI, a técnica de respiração da família Farlier, mesmo depois de completamente otimizada, perderá efeito quando eu melhorar as estatísticas do meu corpo para 2. Este é o reino dos cavaleiros iniciantes. Depois disso, tenho de usar meu próprio poder, bem como os estímulos externos das experiências de quase morte, para tentar estimular a energia vital. Só então vou ser capaz de melhorar novamente. Pensando até aqui, Leyline tirou uma fruta de cor amarela do bolso. Havia alguns pontos pretos em sua superfície, dando-lhe um aspecto completamente horrendo. Leyline colocou-a diretamente em sua boca e então pegou uma raiz de erva, mastigando-os juntos. Bip. O corpo do anfitrião está se recuperando lentamente da fadiga. É possível continuar com outra rodada da técnica de respiração de cavaleiros. A voz do Chip AI ecoou. Isso é ótimo. Essas misturas de ervas foram criadas por Leyline no último mês após inúmeras experiências usando o Chip AI. Essa combinação poderia reduzir sua fadiga e, consequentemente, aumentar o número de vezes em que ele poderia cultivar a técnica de respiração diariamente. Com a adição de alguns medicamentos fortalecedores do corpo, a qualidade do corpo físico de Leyline melhorou a um ritmo extremamente rápido. Mais uma vez. Leyline mais uma vez começou a usar a técnica de respiração. Durante o último mês, o grupo de viajantes já tinha passado por vários pequenos reinos. Eventualmente, eles tinham entrado completamente no deserto. Havia poucas pessoas no deserto. Era apenas um desolado trecho de areia, com marcas frescas de animais viciosos e bandidos montados a cavalo. Desde que o grupo de viajantes tinha entrado pela primeira vez na área, eles já tinham encontrado perigo várias vezes. Embora ninguém tivesse morrido, o sentimento de crise de Leyline havia crescido lentamente. Ele não podia esperar para saciar sua sede de poder. Quando os raios do amanhecer apareceram brilhantemente, o grupo de viajantes, mais uma vez, retomou sua viagem. Leyline estava sentado sozinho num canto, com os braços cruzados na frente de seu peito. Os jovens ao seu redor o haviam evitado com desgosto, permitindo-lhe ter um pouco de espaço. Eu não sei qual método Becita usou. As pessoas na carruagem ainda estão me isolando. Se eu fosse um jovem regular, isso provavelmente teria me levado à loucura tempos atrás. É muito ruim como eles me tratam. Leyline contentemente esticou as costas. Ele havia treinado até tarde na noite anterior, o que o deixará extremamente exausto. Esse espaço vazio era suficiente para ele descansar um pouco.
No entanto, este mundo é imenso. Nosso grupo está viajando já faz meio ano, mas ainda não chegamos ao nosso destino. Também não vimos o mar ainda. Enquanto Leyline pensava, ele caiu no sono com os olhos meio fechados. Jin Ling Ling. Neste momento, o grupo de viagem parou. O homem de túnica negra sacudiu o sino em suas mãos. Senhoras e senhores, é hora de sair da carruagem para almoçar. Isso outra vez? Leyline abriu seus olhos. Este estilo de vida é realmente chato. Depois de descer da carruagem e receber sua própria porção de comida, Leyline mastigou um pedaço de pão branco enquanto caminhava até a área gramada ao lado do acampamento. Ele já havia usado todas as ervas previamente reunidas, então ele estava se preparando para reabastecer. Enquanto caminhava, observava casualmente as plantas vizinhas. Esta é uma fruta raiz de jade, já existem arquivos dele no banco de dados. É inútil para mim. MN, grama samum, este é um tipo de planta que só pode ser encontrada no deserto. Pode ser colhida. Leyline arrancou um caule sujo de cor marrom. Haviam espinhos extremamente afiados nos lados de caule. Leyline cuidadosamente quebrou o caule na metade e usou seus dedos para encostar no líquido colorido que estava constantemente fluindo para fora do caule. Uma expressão de desapontamento apareceu em seu rosto enquanto colocava os dedos na boca. Eu encontrei, fruto da cobra sem flor. Leyline jogou a grama samum no chão. Enquanto caminhava casualmente notou pelo canto do olho a mesma fruta de cor amarela que comera ontem, crescendo num arbusto. Seu rosto expressava felicidade. O que é que eu vejo? Leyline, devo dizer que é o esperado de um nobre menor de uma aldeia menor. Você está realmente comendo frutas silvestres à beira da estrada? Você realmente mancha a reputação dos nobres? Logo após Leyline ter arrancado a fruta da cobra sem flor e colocado em seu bolso, uma voz irritante foi ouvida. Orin? Leyline levantou a cabeça e viu o assassino que havia matado o dono anterior deste corpo. Orin tinha cabelos vermelhos ardentes e havia músculos enormes em todo o seu corpo. Seus braços eram tão grossos como as coxas de Leyline. Ele estava com os braços cruzados na frente do peito, enquanto sorria arrogantemente para Leyline. Havia alguns jovens da nobreza ao seu lado que tinham combinado de ajudar ele. Chip aí, digitalize suas estatísticas. Scan concluído. Orin força, 1.7 agilidade, 1.2 vitalidade, 1.5 status, saudável? O Chip aí respondeu. Olhando para os dados na frente de seus olhos, a força de Orin não era ruim. Sua força era quase tão forte quanto dois homens adultos. Não era nenhuma surpresa que ele tenha sido capaz de ferir fatalmente o Leyline anterior. Como um filho da nobreza, desde que eles são capazes de suportar sofrimentos e perseverar em seu treinamento diário, juntamente com a técnica de respiração, não é estranho alcançar tais resultados. Os nobres que estavam ao lado de Orin não eram tão fortes, sendo que a maioria deles estava abaixo de 1. Leyline tinha visto mesmo um jovem, de cara pálida, cujas as estatísticas variavam ao redor de 0.5, parecendo com o Leyline anterior. Calculando mentalmente as estatísticas, a força de Orin não diferiu muito da sua, mas sua técnica de espada e seus movimentos definitivamente não poderiam rivalizar com Leyline, uma vez que ele tinha ajuda do Chip AI. Quanto ao resto dos jovens, eles só estavam lá para aumentar seus números. A disparidade entre suas estatísticas e as dele era muito grande. Seria extremamente fácil lidar com eles, como um adulto intimidando uma criança. Existe algum problema? Leyline perguntou em voz calma. Você? A reação de Leyline obviamente ultrapassou as expectativas de Orin. Ele realmente não tinha fúria ou medo e isso deixou sem palavras. Se é sobre o assunto anterior com relação a Becita, eu já não me desculpei antes. Becita também já me perdoou. Leyline acrescentou. Ao mesmo tempo, seu coração começou a bater rapidamente. Esta poderia ser uma sonda enviada por Becita. Depois de suportar por um mês inteiro, ela finalmente foi incapaz de suportar mais? Está certo, é por causa da Becita. Ela perdoou você, mas eu não. Orin falou alto, suas mãos firmemente apertadas em punhos. Bem, então, o que você quer? Leyline estendeu as mãos, como se estivesse indefeso. No entanto, havia um brilho de zombaria em seus olhos. Orin não tinha imaginado que Leyline seria tão submisso e hesitou por muito tempo antes de balbuciar. Você tem que fazer um juramento para nunca mais incomodar Becita no futuro. Tudo bem. Leyline concordou imediatamente e até colocou sua mão direita no emblema preso a seu peito. O emblema tinha uma lâmina cruzada e a imagem de uma cotovia sobre ela, que era o emblema da família Farlier. Com minha honra como membro da família Farlier, juro que nunca mais incomodarei Becita por minha própria vontade. Usar a reputação de uma família para fazer um voto era o juramento mais sério que um nobre podia tomar. Aqueles que haviam voltado atrás às suas palavras seriam alvo do desdém de todos os outros nobres. Certo, Sr. Orin, posso ir embora agora? Leyline curvou-se ligeiramente com a etiqueta do nobre perfeito. Não, espere. Não tinha ocorrido a Orin que Leyline não mostraria nenhuma resistência e neste momento, seus olhos continham um brilho avarento. De acordo com a conduta nobre, você ainda tem que compensar. Entregue todos os cristais mágicos que você tem. Cristais mágicos. Os espectadores circundantes ofegaram de surpresa. Cristais mágicos? Leyline repetiu. De acordo com sua memória, os cristais mágicos eram uma espécie de moeda entre os magos. Eram itens de necessidade para acólitos sem credenciais entrarem na academia. Leyline não sabia a quantidade exata necessária para entrar numa academia, mas ele não tinha nenhum cristal mágico com ele. O Visconde John havia tentado vários métodos para obter cristais mágicos. No entanto, ele foi incapaz de obter mesmo um. A partir daí, podia-se ver quão preciosos eram os cristais mágicos.